Começar pelos fins. A nova questão comunista. 1.03. O segredo do socialismo científico. Para dar início ao exame da nova questão comunista, creio não poder fazer melhor do que expor em resumo aquela hipótese global tal como me parece tê-la aprofundado e completado desde então. Voltemos a partir das teses do socialismo científico na sua tradicional apresentação, sendo que nada é mais contrário à inovação efetiva do que querer ignorar a sua relação crítica com o que ela pretende superar. Chamava-se aí socialismo a forma de sociedade fundada sobre a propriedade dita social dos grandes meios de produção e de troca, tendo o adjetivo grandes como função afastar a concepção coletivista de uma socialização integral, o que pressupunha a conquista revolucionária do poder de Estado pela classe operária e seus aliados. Marcada ainda pelo capitalismo, esta forma de sociedade tinha uma função apenas transitiva. Por outras palavras, era a fase inferior do comunismo, ordem social futura completamente emancipada, sob todos os aspectos, da herança das sociedades de classes. Distinção cardeal que aparentemente apenas traduzia as últimas explicações de Marx a este propósito na sua Crítica do Programa de Gotha, em 1875. A primeira fase da sociedade comunista, escreveu, transporta ainda os estigmas da sociedade de onde acaba de sair, nomeadamente aquele direito desigual de essência burguesa que dá a cada um segundo o seu trabalho. Pelo contrário, numa fase superior da sociedade comunista, onde todos os recursos da riqueza coletiva jorrarão com abundância, o horizonte estreito deste direito poderá ser superado em proveito deste princípio completamente diferente, a cada um segundo as suas necessidades. Mais genericamente, a fase inferior é aquela em que a nova forma social ainda não pôde transformar em profundidade todas as condições econômicas e políticas, intelectuais e morais do antigo mundo, encontrando-se contraditoriamente afetada por ele. Na sua fase superior, a sociedade comunista criou as bases que lhe são próprias e desenvolve-se sobre elas de maneira inteiramente inédita. É o fim da pré-história humana. Assim, o socialismo não é, parece, nada mais que o comunismo. É o próprio comunismo, mas num estado inicial de formação e, por conseguinte, onerado por limitações provisórias. Consequentemente, não faria qualquer sentido, a não ser por mistificação ideológico-política, pronunciar-se pelo socialismo, mas não pelo comunismo. Esta é efetivamente a conclusão prática a partir da qual Lenin lutou a fim de mudar a denominação do Partido Operário Social-Democrata da Rússia para a de Partido Comunista. No próprio momento em que iniciamos a via das transformações socialistas, explica em março de 1918, perante o 7º Congresso do PSODR, temos de definir claramente o objetivo para o qual elas tendem, a saber, a criação de uma sociedade comunista. Por isso, só a denominação de Partido Comunista é cientificamente justa. Obras, tomo 27, página 216. E é por isso também que os partidos comunistas assim se chamam. Para os comunistas da minha geração, e ainda sem qualquer dúvida para os de muitas gerações seguintes na França e no mundo, esta identidade diferença do socialismo e do comunismo era o beabá. Foi nestes termos que foi durante muito tempo vivida a história da URSS, inclusive na própria URSS. Assim, no início dos anos 60, Khrushchev anunciava para breve a passagem do país ao comunismo. Bastará apenas uma vintena de anos, proclamava perante o 22º Congresso do PCUS, e então a União Soviética, testemunho supremo de seu triunfo, poderá ultrapassar economicamente os Estados Unidos. Por que esperar 20 anos para decretar o comunismo? Perguntavam os impacientes. É que não se pode passar à realização do princípio a cada um segundo as suas necessidades, antes do cálice estar cheio até a borda, respondia com toda a segurança. Mas como se sabe, esse enchimento nunca aconteceu. Pior ainda, com Brezhnev, à medida que o socialismo supostamente se desenvolvia, mais a taça tendia a esvaziar-se. Por outras palavras, quanto mais avançava o socialismo, mais recuava o comunismo, até se tornar um mero ideal, para não dizer uma quimera.
Como compreender este fato inconcebível de o socialismo, transitório por definição, se recusar obstinadamente a transitar para o comunismo? Como compreender que, mesmo tendo em conta o estado de atraso inicial, 70 anos não tenham bastado à União Soviética para passar nem que fosse parcialmente à fase superior da sociedade sem classes? Do ponto de vista teórico em que aqui me coloco, os horrores do stalinismo, de que por parte se pode incriminar tanto o horrível atraso russo, como os efeitos a prazo da feroz guerra civil atiçada pelas potências capitalistas, são talvez menos perturbadores que as trevas ulteriores do Brezhnev, com sua constante renúncia geral ao comunismo. Como não ver nisto, que seria em princípio a ilustração clássica do socialismo científico, o mais brutal dos seus desmentidos? Aqui está algo que exige um reexame muito mais vigilante das relações entre o socialismo e o comunismo do que nos diz o velho socialismo científico de manual. Ora, à medida que assim se procede, fica-se estupefacto com tudo o que este nos oculta. O que é o comunismo? É o socialismo quando substitui a penúria pela abundância material, possibilitando o a cada um segundo as suas necessidades. E o socialismo, essencialmente, o regime de propriedade social dos grandes meios de produção e troca que torna possível, a prazo, a passagem ao comunismo. Encerrada neste jogo de espelhos, a ideia do comunismo encontra-se reduzida a um estado de indigência em que se tornam altamente problemáticos tanto a extensão das suas promessas futuras quanto o sentido do seu desígnio presente. Restituamos agora alguns parágrafos muito preciosos, mas muito limitados que Marx consagra à questão na sua crítica do programa de Gotha, no seio do enorme conjunto que representa a sua reflexão sobre a perspectiva comunista, digamos, desde a ideologia alemã e do Manifesto até ao Capital, a Guerra Civil em França. Acrescentemo-lhe os trabalhos ulteriores de Engels sobre o socialismo e o Estado, e baseando-nos nesta incomparável riqueza, pelo menos para quem faça o esforço de aí procurar indicações a maioria das vezes esparsas, coloquemos de novo a questão: o que é o comunismo? Retomando aqui, com algumas alterações, a lista das caracterizações essenciais a que cheguei no primeiro capítulo de Communisme, quel second souffle, digamos que é, simultaneamente, o florescimento universal das forças produtivas, a apropriação real pelos produtores associados dos seus poderes sociais objetivos, meios de produção, mas também saberes de gestão, poder de controlo, a superação das regulações pelo dinheiro-capital e das próprias relações de mercado, a passagem emancipadora do trabalho para um além do trabalho assalariado capitalista, a livre satisfação das necessidades materiais e culturais, o desenvolvimento integral de todos os indivíduos, o definhamento do estado de classe, a desalienação da consciência social, o apagar da hostilidade entre as nações, a universalização das trocas e da própria humanidade e, em consequência, o ponto final na exploração do homem pelo homem, a eliminação das desigualdades e opressões de classe, de sexo, de raça e outras, a passagem da contingência à liberdade real, o fim da pré-história humana. É impossível encarar tal explicitação sem se ficar transido pela audácia visionária da ideia comunista marxiana e para logo ser assaltado pela dúvida quanto à sua credibilidade histórica, ou pelo menos pedir explicações sobre quase cada palavra destes enunciados definitórios. Os capítulos seguintes darão largamente lugar a esta preocupação, mas no ponto em que estamos é em primeiro lugar uma outra consideração que se impõe, a da estrita interdependência de todas estas dimensões do comunismo, de modo algum como soma mais ou menos contingente de traços disjuntos, mas conjunto orgânico de caráteres obrigatórios. Assim, retiremo-lhe em pensamento o desenvolvimento universal das forças produtivas, que não é apenas o intenso surto por todo o lado de todas as forças produtivas, mas mais essencialmente ainda a universalização da força produtiva que incorpora a ciência, de que a melhor ilustração é a atual informatização generalizada, e todos os outros aspectos do comunismo deixarão de poder ser abordados. Aqui, tocamos já no drama da União Soviética e do socialismo real em geral.
Assim ainda, e aqui está um ponto decisivo no meu presente propósito, a apropriação dos grandes meios sociais de produção e troca, pelo menos se tomarmos tal medida no seu pleno emancipador, é absolutamente impossível sem a superação do mercado e do trabalho assalariado capitalista, sem o desenvolvimento integral dos indivíduos, sem o definhamento do Estado. Com esta impossibilidade começa a surgir o que tem de derrisória a redução do comunismo à fórmula simplista propriedade social dos meios de produção, mais a cada um segundo as suas necessidades, e é ainda mais destruidor reduzir o socialismo, em princípio fase inicial do comunismo, só à sacramental propriedade social dos meios de produção e de troca. Destruidor não só em teoria, mas também na prática. Porque este é o facto capital. Esta redução tão descaracterizante não se operou apenas no registro das ideias, onde ela não pouco contribui para uma degenerescência conceitual de efeitos já consideráveis, mas também na própria edificação concreta do socialismo na época stalinista, ao calcionar escolhas estratégicas com as mais graves consequências. Falando rapidamente, pode-se dizer que a revolução foi dada como acabada a partir do momento em que, nos meados dos anos 30, está implementada tanto no campo como na cidade a pertença propriedade social dos meios de produção e de troca, de modo que são retiradas oficialmente, ou subrepticiamente de perspectiva, transformações tão fundamentais como o definhamento do Estado. Já no 18º Congresso do Partido, em 1939, Stalin teoriza mesmo o seu adiamento sine die, argumentando com o cerco capitalista ao país, como o desenvolvimento integral de todos os indivíduos, nem pensar, por exemplo, caminhar na prática para a superação da divisão social entre funções de direção e de execução, ou ainda como a desalienação das consciências. Nunca, como até ali, sem dúvida alguma, o Estado tinha posto, como na União Soviética, a ideologia ao serviço da sua pesada dominação. Vemos aqui claramente o sentido tragicamente concreto que há em reduzir a concepção do socialismo apenas à propriedade social dos meios de produção, tendo-se-lhe retirado todos os outros conteúdos da ideia comunista. Pior ainda, chegando a este ponto de empobrecimento, as coisas convertem-se no seu contrário, já que esta propriedade dita social nunca mais poderá ser, evidentemente, em tais condições, persistência de um Estado omnipotente, de uma individualidade repartida, de uma consciência pública mistificada, o que Marx tinha em vista quando falava de apropriação pelos produtores associados dos seus meios de produção e, muito mais abrangentemente, dos seus poderes sociais. Por outras palavras, quando falava da tomada em mãos e domínio efetivo da sociedade trabalhadora, por si mesma, de todas as condições objetivas da sua atividade. No socialismo pretensamente real, aquele tipo de propriedade chegou, pelo contrário, de forma inédita, a abranger um desapossamento dos produtores por um Estado-partido, pela sua burocracia, pelas suas camadas privilegiadas. Amputado do comunismo, aquele socialismo estava destinado a derivar para uma modalidade reforçada de alienação social, como viram e disseram, cedo ou tarde, tantos militantes anti-stalinistas, ou mesmo simples críticos lúcidos. Claro que na cultura tradicional de um partido como o PCF, o socialismo não se limitava a esta famosa apropriação social dos meios de produção e de troca, considerada, contudo, essencial entre tudo o resto para o definir. Pelo contrário, o discurso dentro das regras enfeitava-o com todas as virtudes emancipadoras do comunismo. Em si, era já o fim da pré-história. Mas um olhar mais atento apercebia-se de que estas supostas virtudes estavam diretamente relacionadas apenas com a socialização dos meios de produção. Bastava acabar com a sua posse privada para que desabassem de uma assentada o peso do Estado com a lei do mercado, as opressões sexistas e racistas simultaneamente com as atitudes egoístas ou belicosas e assim sucessivamente. De modo que dirigir todos os esforços para a conquista do poder que esta socialização determinante supostamente permitiria era considerado como a única batalha que verdadeiramente valia a pena. E o que transparecia para além desta inquietante redução primordial era que, de facto, na maneira de os pensar, os objetivos emancipadores do socialismo estavam decisivamente ratados em relação ao desígnio comunista. Assim, o princípio socialista, a cada um segundo o seu trabalho, não só remetia à condição de utopia a satisfação socialmente ilimitada das necessidades de cada um, como consagrava de maneira tácita a aceitação das eventualmente maiores desigualdades sociais.
Desigualdades de que, aliás, não se via o fim, uma vez que era também abandonada a exigência comunista de um desenvolvimento integral de todos os indivíduos. Por exemplo, pensava-se que se fazia o suficiente pela justiça social ao pronunciar-se por uma escola de igualdade de oportunidades, que esta palavra de ordem de pura democracia burguesa é o mesmo que contentar-se com um sistema educativo que registra como dado natural a desigualdade intrinsecamente sociocultural do desenvolvimento precoce dos indivíduos. Aliás, o silêncio crucial sobre o definhamento do Estado confirmava bem que se estava a fechar-se numa concepção implicitamente burguesa da democracia, em que o cidadão devia acomodar-se sine die com a delegação de poderes, com a autoridade dos dirigentes, com as prerrogativas do partido, em resumo, com tudo o que lhe atribui o estatuto de minoridade política. Assim, a ideologia na qual o socialismo se apresentava de alguma maneira como um equivalente mais plausível do comunismo dissimulava uma discordância tão fundamental dos seus conteúdos respectivos que o seu próprio parentesco se tomava altamente problemático.